Você que tem um Patek, você já deve ter percebido que esse relógio ele existe somente para medir o tempo e não necessariamente para comprar o tempo. Eu quero conversar com você o seguinte hoje, e não é simplesmente somente sobre comprar o tempo. Quando a gente pensa em comprar o tempo, a gente pensa em quê? Em longevidade. Eu quero trazer para você algo muito importante que é o seguinte: além de viver mais importante ainda é viver com qualidade de vida dentro desses anos que você acabou vivenciando mais. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque, infelizmente, existe uma situaçãozinha que tem ocorrido de maneira muito comum hoje, que é um erro frequente. Por exemplo, tem pessoas que têm se desafiado a participar de Ironman, que são praticantes de triatlo. Isso aqui não é uma crítica sobre o triatlo, mas o que eu quero trazer é o seguinte: a diferença entre quem é sedentário, a diferença entre quem está se movimentando, se exercitando, e a diferença entre quem está se exercitando de forma específica é muito grande. É óbvio que quem está sedentário e quem está se movimentando, poxa, quem está se movimentando já vai estar com mais produtividade, vai ter emagrecido, vai ter já conseguido corrigir muitas e muitas questões a nível de saúde, sejam questões hormonais, sejam questões endócrinas, ou seja, que estão relacionadas realmente à questão hormonal, seja questões circulatórias, pressão, alteração no colesterol, açúcar, ou seja, diabetes, né, que é a sua glicemia, como até mesmo questões musculares, aumentar a quantidade de massa magra, reduzir o percentual de gordura. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: digamos que hoje você está se desafiando, tá? Está em um processo de preparação para um Ironman. Se você não tiver em mente que o seu exercício deve ter como principal objetivo fazer com que nos seus próximos anos você se mantenha com autonomia, talvez você não alcance esse objetivo. Talvez você consiga até neste ano, no próximo ano, ir realmente muito bem no Ironman, completar como você criou como meta, mas talvez você não consiga realmente alcançar esse objetivo que eu falei aqui, de manter a sua autonomia nos próximos 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, digamos que você coloca mais peso na perna direita que na esquerda, aí agora pense o seguinte: olha a quantidade de estímulo que você tem correndo, pedalando, nadando, então isso potencializa para que você desgaste ainda mais a região que você utiliza mais e gera ainda às vezes mais instabilidade na articulação que você utiliza menos. Só que qual é a questão? Se você tem um profissional que realiza uma avaliação para investigar, para entender quem você é e prescreve mediante a sua história, ou seja, ele não pega você e coloca em um molde de método, olha, aqui a gente treina para triatlon dessa forma, aqui a gente treina pilates, aqui a gente treina musculação. Só que digamos que você precise isso da musculação, isso do pilates e realmente essa maravilha a nível cardiológico que são realmente os treinos de longa duração do triatlo. Então, estou querendo trazer aqui uma reflexão para você pensar o seguinte: talvez você esteja hoje dentro de um método de intervenção de movimento, porém, talvez esse método não tenha tudo que você precisa, levando em consideração os próximos anos. E dito isso, quero trazer um exemplo. Talvez você já tenha notado, se você não ficou sabendo dessa notícia, mas Jeff Bezos, dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, nos últimos anos ele vivenciou um processo de transformação corporal e veja como isso é magnífico. Ele tem 61 anos hoje. Ele ganhou muito músculo nos últimos anos. E ele não conseguiria ganhar muito músculo se ele não tivesse realizando trabalhos de força. Por que eu estou trazendo essa informação? Em atividades de longa duração como o triatlo, não necessariamente vão conseguir trazer esse benefício. E levando em consideração que durante o processo de envelhecimento é comum que a gente perca massa magra, ou seja, a gente vai perdendo músculo com o tempo. E volto a dizer, eu não estou falando para você que está com 60, com 65. Estou falando você com 70, com 75, com 80, com 85. Eu tenho pacientes aqui na Mais 60 que têm 97 anos. Que realizam exercícios que tem pessoas que com 65 não conseguem, com 60 não conseguem. E a diferença qual é? É a idade? Não. É realmente a capacidade funcional. Só que a capacidade funcional de cada pessoa está determinada pelos movimentos que ela executou durante a vida. Só que, volto a dizer,
Os exercícios que você realiza hoje dentro da academia, às vezes, ainda que seja como um profissional, talvez eles ainda estejam um pouco generalistas. Eles talvez não estejam antecipando aquele exemplo que eu trouxe de você que bota mais peso em uma perna que na outra. Porque se você bota mais peso em uma perna que na outra, talvez você tenha um risco elevado de desenvolver um probleminha no joelho, tá certo? Uma artrose, uma condromalácia patelar. E volto a dizer, isso tudo não é sentença, mas esses desgastes podem, de fato, daqui a um tempo gerar dor, e com a dor vem uma série de cascatas de consequências. Vai ter, por exemplo, para você que às vezes está em uma posição que dono de uma empresa, que tem uma grande representatividade, às vezes você, infelizmente, acaba muitas vezes não querendo se expor, a não transmitir uma imagem de uma pessoa que está andando com dificuldade, que está mancando, que está isso, que está aquilo, e tudo isso repercute sobre seu processo de autoimagem, isso repercute sobre sua socialização, isso repercute para que, consequentemente, seu gasto calórico seja alterado, porque se você acaba se expondo menos, você, consequentemente, ficando em casa, se restringindo um pouco mais por conta de uma pequena alteração, como eu falei, de uma dor no joelho, vai fazer com que, infelizmente, você comece a talvez ter que, como consequência da lei da semeadura, apresentar desfechos que são terríveis, como, por exemplo, depressão. E talvez não depressão, mas, por exemplo, declínio cognitivo. Então, tudo isso está intrinsecamente correlacionado. Então, a ideia desse vídeo foi fazer você refletir que não necessariamente ter um relógio que tem como função medir o tempo, compra tempo, e não necessariamente ter mais tempo vai, de fato, presumir que você vai viver melhor. Então, hoje a gente vive uma sociedade onde se remediam muitos problemas através de medicamentos, através de cirurgias. É comum que uma pessoa tenha um desconforto no joelho, no ombro. Eu nem citei, digamos que você não faz intervenções para o manguito rotador, que é uma musculatura que estabiliza o seu ombro, mas lá na frente vai ser importante para você realizar movimentos acima da cabeça. Digamos que você nada, vou dar um exemplo aqui prático. Digamos que você nada, só que você, por colocar o peso mais em uma perna que na outra, sofre alterações no quadril, que isso altera o seu eixo da cintura escapular, ou seja, seus ombros vão ser alterados também, e por consequência, digamos que você está com o ombro um pouquinho mais baixo que o outro. Eu estou sendo extremo no exemplo, só para facilitar o entendimento, mas isso pode acontecer em poucos centímetros ou poucos milímetros. Então, bora lá. Digamos que esse ombro é um pouquinho mais baixo. Durante o momento de natação, automaticamente, se esse ombro é um pouquinho mais baixo, filme um pouquinho de cá, Gabriel, vai ficar mais fácil. Se esse ombro é um pouquinho mais baixo, automaticamente, na hora de realizar o movimento, eu posso realizar um movimento mais curto, mas se esse ombro é um pouquinho mais alto, eu, consequentemente, vou fazer um movimento com maior amplitude. Então, meu nado ficaria um pouco dessa forma sem eu perceber. Claro que eu estou exagerando aqui, só que isso pode acontecer de modo sucinto e ficar tão imperceptível que hoje, na idade que você se encontra, não vai ter alteração nenhuma na sua produtividade e na sua vida. Porém, daqui a 15, 20, 30 anos, talvez você passe por problemas que poderiam ser evitáveis. Além disso, se você faz uma intervenção mais específica, você ganha tempo, porque talvez você esteja investindo muito tempo hoje, às vezes, em algumas intervenções de movimento que não são direcionadas e eficazes, não tem intencionalidade clara sobre quem está realmente praticando e, de fato, acaba fazendo com que você invista tempo desnecessário. Um tempo que poderia estar sendo produtivo, tanto com uma intervenção de movimento específica, quanto com a outra atividade. Então, a ideia desse vídeo é essa. Desejo que você tenha o melhor dia da sua vida, que você fique com Deus.